estude a paridade das funções abaixo. Então, só para lembrar que a função ela pode ser ou par, ou ímpar, ou nenhum dos dois, né? E é ou. Ou é par ou é ímpar, ou é nada. Não tem como ser mais de uma coisa ao mesmo tempo. Beleza. Na letra D, a gente tem a função i de x igual a 2 elevado a x menos 2 elevado a menos x. Tá. E você fez a troca do sinal do x, pegou o oposto, então ficou 2 elevado a menos x menos 2 elevado a menos com menos x. Ok. Não, mas olha só. Ó, olha Então só. fica 2 elevado a menos x Aqui e 2 fica elevado a mais x. isso, ó, o Só que, menos e o mais. Aí, olha só, vamos comparar. Mas para mim, como tá no expoente, muda a função, assim, porque ao invés de inverter, por exemplo, no denominador com o denominador, não vai inverter. E aí eu falei, bom, aqui já começa a mudar muito a função, eu acho que isso daqui não é coerente, assim, não é pertinente. Ó, concordamos que para ser par teria que ser exatamente a mesma função de antes. Sim. E para ser ímpar teria que acontecer o quê? E para ser ímpar, teria que mudar os sinais. Pois então, olha aqui. Aqui, o 2 elevado a x era positivo e ele ficou negativo. E o 2 elevado a menos x era negativo e ele ficou positivo. Pois então, você mudou os sinais de todos os elementos dessa função. Essa função, ela é justamente a anterior com os sinais invertidos. Você pode até escrever assim, se for ficar mais fácil para enxergar, coloca menos 2 elevado a x mais 2 elevado a menos x. Então, isso é a de cima com os sinais invertidos. Mas a minha questão é que quando isso acontece, então, até no expoente, eu considero que simplesmente então mudou o sinal da... Não, mas perceba que eu tô avaliando o sinal antes da potência. Ó, eu estou comparando essa com essa. E eu estou comparando essa com essa, a potência como um todo. Aí, quando eu avalio a potência, é a mesma potência. Uma com o expoente x, a outra com o expoente menos x. Mas as duas potências de maneira individuais são idênticas. O que mudou? O sinal da potência. Não estou pensando no expoente, eu estou pensando no sinal da potência. Uma potência era positiva e se transformou em negativa. A outra era negativa e se transformou em positiva. O sinal do número como um todo ficou invertido. O que você pensou que estava errado, não, o seu raciocínio foi, isso aqui tá errado, eu não posso pensar assim. E você tá correto no que você pensou. Não dá pra gente pensar só no expoente. Só que aqui a interpretação é outra, eu estou comparando o número. Porque perceba que no final das contas, eu obtive as mesmas potências. Uma era 2 elevado a x e a outra era 2 elevado a menos x. Então, eu pude comparar potência com potência. Potência com potência. Não entendi. Não, eu tô de acordo. Se aparecer uma situação para mim que, por exemplo, envolver potências, só que isso não muda o número, só muda o expoente, então eu posso dizer que a função não é par nem ímpar? Tipo assim, ó. Deixa eu ver se você pensou em algo assim. Isso aqui que você tá pensando, né? Aham. Nem par, nem ímpar. Corretíssimo. Na minha cabeça, se a função seno, ela é uma função sempre par, mas está dividido por x, então assim, se eu troco o valor, se eu troco o sinal dos x, então assim, o denominador ele vai ficar o contrário.
o nominador, ele eu sei que é par, ok. Posso te corrigir antes de você prosseguir seu raciocínio? Aham. Você não é ímpar. Quem é par é cosseno. Ah, é? Aham. Começar por aí. Primeiro problema. Então, a gente tem uma função ímpar, que é a função seno de x, dividido por outra função ímpar, que é a função x, né? A reta y/x. Tá? Via de regra, que você não precisa saber de cor, mas via de regra, divisão de duas ímpares é uma par. Por quê? Olha só, o que acontece aqui? F, né? Seno de x, sendo ímpar, implica pra gente nessa igualdade aqui, ó. Que seno de menos x, na verdade, deixa eu colocar assim, seno de x é igual a menos seno de menos x, né? Seno de x é menos de seno de menos x. Foi assim que a gente definiu a função ímpar, correto? Então, quer dizer que quando a gente troca o sinal do x, a gente troca o sinal da imagem. Quando a gente tem o x sozinho, assim, isso aqui também gera uma função ímpar. Não tem nem muito o que escrever, né? Porque se eu troco o x, eu tô trocando o sinal da imagem. Não tem muito o que escrever aqui. O que vai acontecer? Quando a gente monta aquela função k, que é a função seno de x sobre x, ao trocar o x por menos x, eu vou ter um sinal de menos a mais em cima e outro sinal de menos a mais embaixo. Sim. Menos dividido por menos vira mais. Vai ficar assim, ó. K. Via de regra, divisão de duas ímpares é par, porque vai juntar os dois sinais de menos e eles vão se cancelar. Divisão de duas pares continua sendo par, porque a par ela não muda em nada, né? Então, vai ficar o mesmo de antes e o mesmo de antes e a fração não muda. E se você tem uma par com uma ímpar e tá dividindo, o resultado fica ímpar. Porque aí o sinal do menos da função ímpar ele vai prevalecer. É tipo... Uma observação, então, sobre isso. É tipo quando a gente vai fazer a regrinha de sinal de positivo com negativo. Uhum. Que a gente tem positivo com positivo é positivo, negativo com negativo é positivo. E se a gente tem sinais trocados, o negativo prevalece, né? Mais vezes menos, ou então mais dividido por menos. Aqui é a mesma coisa, você vai interpretar o menos como sendo ímpar. Isso é só na divisão, na multiplicação? Só divisão e multiplicação. Seno de x, então ela é uma função ímpar. É ímpar. Cosseno é uma função par. Assim. Eu tive tudo errado. Que beleza. E a função tangente... Eu que te pergunto. Como que a gente define função tangente? Qual que é a definição quando a gente aprende trigonometria? A tangente é a divisão de quem? Do seno dividido pelo cosseno. Tudo bem. Então, ela é a divisão de uma função ímpar com uma função par. Então, a tangente é o quê? Ímpar. Pronto.